Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor nosso Deus, amém? Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento iniciar o nosso culto em ações de graças ao nosso Deus. Hoje, mais um domingo, mas esse domingo é especial. É um domingo onde nós relembramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele entrou, sentado, montado num jumentinho. E, irmãos, esse domingo, esse dia em que Jesus entrou em Jerusalém, foi a última semana ali, os últimos 8 dias, para que acontecesse o evento mais importante da humanidade, na história da humanidade, que é a ressurreição de Jesus. Então essa semana nós comemoramos, toda a cristandade no mundo inteiro comemora a paixão de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, mas principalmente a sua ressurreição, pois no domingo de Páscoa, daqui a 8 dias, estaremos comemorando a ressurreição de Jesus. E foi graças a essa ressurreição que ficou confirmado para nós que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós e que lhe deu a vitória sobre a morte. E como disse Paulo, se ele venceu a morte, nós também com ele venceremos. Então, Jesus nos deu vida através da sua morte e da sua ressurreição. Então, vamos comemorar, vamos adorar a Deus, vamos glorificar seu santo nome por tudo isso que ele fez por nós. Vamos nesse momento nos colocar diante de Deus em oração. Vamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los e pedir perdão, para que assim possamos aqui juntos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um privilégio que o Senhor Deus concede a nós, de estarmos reunidos em teu santo nome, para bendizer o teu santo nome, para te adorar, para prestar a ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nós sabemos que somos pecadores e reconhecemos as nossas transgressões e iniquidades, e por isso, ó Deus, te pedimos perdão. Perdoa-nos, Pai. Perdoe todas as nossas falhas. Limpa-nos e purifica-nos com o teu sangue, para que assim, ó Deus, possamos te exaltar, para que aqui neste lugar possamos gritar hosanas e hosanas, glorificando e louvando o nome do Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa este culto para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos cantar um cântico de chamada à adoração. E com esse cântico, sinta-se à vontade para louvar o nome do Senhor juntamente conosco. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar
dias, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Meus amados irmãos, vamos nesse momento fazer uma leitura bíblica. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, e em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ficar todos de pé. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versos do 1 ao 11. Esse texto narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versos do 1 ao 11, diz assim: santa e gloriosa palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelas estradas. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém, meus irmãos? Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Glórias a Deus. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar agora 2 hinos do nosso cantor cristão. Vamos cantar o hino de número 57 do cantor cristão, que é um hino maravilhoso e que fala desse episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que para muitos é conhecido como o Domingo de Ramos, né? Então o Domingo de Ramos, ele aponta para esse evento que aconteceu quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, como rei dos judeus. Hino de número 57, nosso irmão Gilmar vai nos auxiliar cantando esse hino para a honra e glória do Senhor. Vou tirar o 57, não? Vou tirar o 57, aí tu ajuda aí. Aí tu pega aí. Hino do cantor cristão de número 57, bendito o Rei. Vamos louvar o Senhor nosso Deus com este hino. Bendito o Rei. Ao lazinho. No mundo paz, louvor nos céus, cantava a multidão, com o clamor dos fariseus, erguiam mais o som, como em Jerusalém, hei de clamar
Bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, se tais palavras são, se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém. Hei de clamar, hei de clamar. Bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teu, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém. Hei de clamar, hei de clamar. Bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Assim como aconteceu em Jerusalém, onde as pessoas clamaram hosanas, louvando ao Senhor Jesus, hoje aqui estamos também para declarar hosanas e hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, vamos cantar agora o hino de número 60 do cantor cristão, que tem por título Coroai. Jesus é o nosso Rei, a Ele a glória, a honra devida ao seu nome. Hino de número 60 do cantor cristão tem por título Coroai. Vamos todos saudar o nome do Senhor Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, glórias, glórias, glórias com glórias coroai. Escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, glória, glórias, glórias com glória coroai. Perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, glórias, 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 com glórias coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, glórias,
Glórias, glórias, com glórias coroai. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Ele a honra e a glória devida ao seu nome. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Regular Ebenezer. Para nós é sempre uma imensa alegria ter você aqui conosco, adorando, buscando a Jesus juntamente conosco. Eu quero dar aqui os avisos, da semana. Mais uma vez, irmãos, nós continuamos aí debaixo de uma pandemia e, portanto, temos que cumprir os decretos, governamentais de combate a esta doença tão terrível que tem assolado todas as nações, O mundo inteiro tem sofrido com esta pandemia. E nós estamos aqui como cidadãos dos céus, mas também como cidadãos da terra, cumprindo os protocolos, fazendo a nossa parte no combate a esta pandemia. Então, toda quarta-feira nós temos ordinariamente nós tínhamos os nossos cultos presenciais, começando a partir das 19 horas aqui na igreja. Mas por conta dos decretos, nós estamos realizando esses cultos de maneira remota, pelo celular e pelas plataformas do Facebook e do Google Meet. Então, eu vou estar disponibilizando no grupo da igreja o link com o Google Meet, para que a gente possa então realizar o nosso culto, todos os irmãos lá de suas casas, acessando pelo link do Google Meet, e outros participando também pela transmissão do grupo Polo Faterge no Facebook, ok? Então, quando for na quarta-feira, não vai ter culto presencial, tá? Então não tem culto presencial. Quarta-feira às 19 horas, a gente se encontra na internet para estar louvando ao Senhor, para estar orando ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas orações e também adorando a Deus e aprendendo da sua palavra, tá bom? Então, quarta-feira às 19 horas, a gente disponibiliza o link no grupo da igreja e também transmite pelo grupo do Polo Faterge no Facebook, ok? Na sexta-feira funciona também da mesma forma, o culto da SAF e da SOB, também pelo Google Meet e pelo Facebook, sendo transmitido no grupo do Polo Faterge, tá bom? O culto da Jabrep, que geralmente era no sábado, agora está acontecendo aos domingos pela manhã. Então, no domingo de manhã, os jovens e adolescentes estarão aqui na igreja a partir das 9 horas, adorando a Deus e também aprendendo da boa palavra do Senhor, com todo o protocolo sanitário, com distanciamento, uso de máscara, álcool gel, tudo direitinho conforme manda a lei. Tá bom? Então, no domingo de manhã, jovens e adolescentes aqui, é pouquinha gente, não tem como haver aglomeração. E o culto de ações de graças, Escola Bíblica Dominical e ações de graças, novamente nesse horário, excepcional, que é a partir das 15 horas da tarde. Então, a partir das 15 horas da tarde, a gente começa a Escola Bíblica Dominical e depois damos o intervalo e após esse intervalo, a gente começa o culto em ações de graças, geralmente às 16h30 mais ou menos. A gente está iniciando então o culto em ações de graças, que vai até às 18 horas, pregando o Santo Evangelho do Senhor, ok? Então, basicamente o nosso horário semanal será este. E lembrando os irmãos que no domingo, próximo domingo, além de ser domingo de Páscoa, nós estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, lógico, com os irmãos que estiverem aqui presencialmente, 30% da capacidade da igreja, com todos os protocolos sanitários, estaremos então celebrando a ceia do Senhor. Os demais irmãos que não podem vir, fiquem de suas casas acompanhando em espírito, que dá tudo certo. Logo, logo, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e nós estaremos reunidos novamente, vamos poder nos reunir para nos alegrarmos e adorarmos a Deus juntos. No mais,
é orar para que Deus nos abençoe, para que logo, logo tudo isso passe. Orar por aqueles que estão doentes, para que se recuperem, né, na sua saúde. Deus possa estar restaurando, curando a cada um. Pedido especial pela nossa irmã Ribinha, que Deus abençoe grandemente a nossa irmã, que logo, logo ela saia dessa situação, ela que está internada, né, na UTI, que ela possa sair dessa situação, Deus possa curá-la e então ela retornar para o seio de sua família e retornar para o convívio na congregação aqui nessa igreja local. Amém? Esses são os avisos. Nós vamos agora para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. É o momento dentro do culto que você tem para estar dedicando a sua vida ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, colocando Jesus como o Rei Supremo da sua vida. Assim como Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém, que Ele possa entrar no seu coração, que Ele possa entrar e reinar na sua vida, tá? Entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e deixa que o mais Ele fará. Nós vamos ouvir uma participação especial com a Asaf. Logo após a Asaf, o irmão Dielso também vai estar louvando a Deus. E com essas participações, sinta-se à vontade para dedicar a sua vida e seus bens a Deus e também trazer os seus dízimos e suas ofertas e depositar no gasofilácio. Amém? Deus abençoe. Boa tarde a todos. Queremos agradecer a Deus, né, por mais esse dia, pela nossa saúde, né, que o Senhor está sempre conosco, que a gente não possa temer, que Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo, que nós possamos tirar dos nossos corações toda a ansiedade, tudo aquilo que nos atrapalha, né, de estarmos servindo ao Senhor. E este momento, né, a louvar ao Senhor com o hino Vem Senhor.
Boa tarde aos irmãos, a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Eu vou louvar a Deus com uma música muito, muito bonita, onde diz: chore para Deus. Nossas orações muitas vezes tem que ultrapassar o teto para chegar ao trono de Deus, e para isso nós devemos nos derramar diante do Senhor, nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Também vai falar que nós não devemos contar nossos problemas para os nossos amigos, porque os nossos amigos, eles não vão compreender, não vão poder resolver. Mas o Senhor Jesus é o nosso amigo, Ele entende nossos problemas e só Ele pode resolver.
Chore para Deus. Chore para Deus. Meus irmãos, vamos agora ficar de pé para juntos cantarmos alguns cânticos congregacionais. Vamos juntos com alegria louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Música Escudo.
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro do teu colo, ó Altíssimo. Não há terror, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. e a Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Como é bom, irmãos, podermos louvar, podermos exaltar o nome do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos agora meditar um pouco na santa e gloriosa palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no nosso texto base,
que está lá em Mateus capítulo 21, versos do 1 ao 11. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versos do 1 ao 11. Esse texto narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal que abriu a semana decisiva na qual Jesus Cristo realizou uma grande obra para que nós, os seus eleitos, pudéssemos ser salvos. Hoje, em meio a toda a cristandade, esse dia é comemorado e muito conhecido como sendo o Domingo de Ramos. E a razão pela qual é porque quando Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfal, as pessoas vão clamando, exaltando a Deus e gritando hosanas e hosanas nas maiores alturas. E a Bíblia diz que essas pessoas tiravam as suas vestimentas, as suas capas, e colocavam à beira do caminho para que Jesus então passasse. E aqueles que não tinham capa, a Bíblia diz que eles tiravam ramos, galhos, e colocavam pelo caminho, em forma de reverência, de adoração ao grande Rei Jesus. Vamos ler esse texto mais uma vez. Mateus capítulo 21, versos do 1 ao 11, diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Então, irmãos, como eu estava dizendo, este domingo é o domingo que antecede o domingo de Páscoa. É o domingo em que lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E foi nessa ocasião que a população de Jerusalém recebeu o Senhor Jesus como o rei que ele é. E louvaram a Deus,
e clamaram ao Senhor, gritando: hosanas e hosanas, bendito seja o que vem em nome do Senhor. E nós queremos e devemos imitar este gesto, reconhecendo também Jesus Cristo como o nosso Rei, como o nosso Senhor, como o enviado de Deus para salvar a humanidade, pois Ele é o nosso Salvador. Portanto, irmãos, nós estamos exatamente a uma semana do maior evento da história da humanidade. A Bíblia diz que Jesus, ele estava em Betânia, na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia diz que ele manifestou o desejo de ir a Jerusalém. E logo que se aproximou de Jerusalém, quando ele estava ali junto do Monte das Oliveiras, Jesus então envia 2 dos seus discípulos para uma aldeia que estava próxima. E ele envia aqueles 2 discípulos com ordens específicas. Jesus disse a eles que logo na entrada da aldeia, eles encontrariam preso ali um jumentinho, filho de uma jumenta, sobre o qual ninguém havia montado ainda, e que eles deveriam então soltar o animal e trazê-los até Jesus. E Jesus disse mais: olha, se alguém reclamar, pode dizer que é o Senhor que precisa dele, e logo ele deixará vir aqui. E foi justamente isso que aconteceu. Os discípulos encontraram tudo do jeitinho que Jesus lhes havia falado, e então levaram aquele jumentinho até ele. Colocaram, a Bíblia diz que eles colocaram sobre o animal as suas vestes, e Jesus montou sobre aquele animal. Pela estrada de Jerusalém, ele entrou na cidade. E muitas pessoas que viram Jesus montado ali no jumentinho, os habitantes de Jerusalém, a Bíblia diz que alguns estranharam e ficaram perguntando: quem é este que está entrando aí? Quem é esse que se aproxima da cidade, que entra pelas portas da cidade montado num jumento? Quem é este que está vindo escoltado por um grupo de seguidores que, entusiasmados, estavam estendendo as suas vestes, colocando ramos pelo caminho e gritando e clamando e dizendo: hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus, hosana nas maiores alturas, como é descrito em Mateus 11, verso 9, no texto que acabamos de ler. E o interessante, irmãos, é que esse texto, ele é tão importante que todos os evangelhos narraram esse mesmo evento, tanto Mateus como Marcos, Lucas e até João. Eles narraram esse mesmo evento, essa mesma história. E a Bíblia diz que, segundo o evangelista Mateus e também Marcos, eles cortavam os ramos das árvores em sinal de saudação e de reverência a Jesus Cristo. E é justamente por conta disso que até hoje nós conhecemos esse dia comemorado como entrada triunfal de Jesus. Nós o conhecemos como Domingo de Ramos, porque as pessoas cortavam os ramos e colocavam ao longo da estrada. Então, meus irmãos, nós devemos nos lembrar desse evento, pois assim como aquele povo reconheceu Jesus como Rei, nós também devemos reconhecer. Nós que somos seu povo eleito, nós que fomos salvos, resgatados pelo seu sacrifício na cruz, podemos assim dizer que esse evento foi o pontapé inicial de uma semana abençoada, onde Jesus estava ali disposto a entregar a sua vida
para que nós pudéssemos ser salvos. Onde Jesus estava disposto a negar-se a si mesmo, não usurpando, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, não usurpando ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, entregando-se à morte, entregando-se à cruz, entregando a sua vida por amor aos seus eleitos. Ao longo desta semana, em que nós rememoramos esse grande feito do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós podemos relembrar, não somente a sua entrada triunfal, mas relembrar que Ele foi preso por nós, que Ele foi humilhado por nós, que Ele foi subjugado por causa dos nossos pecados, porque não foram as algemas que o prenderam, não foram as correntes, os grilhões, não foi a cruz, não foram os pregos que o prenderam ali. O que prendia Jesus ali era o desejo de nos salvar, de perdoar os nossos pecados. Eu me lembro quando Jesus estava sendo preso, no momento em que Judas o traía com um beijo, e então Pedro arranca da espada e corta a orelha do servo do sacerdote que estava prendendo Jesus. Jesus então diz: Pedro, para, pois quem com ferro fere, quem vive da espada, com a espada também será ferido. Para, Pedro. E aí Jesus diz algo muito importante, porque Jesus olha para Pedro e diz: olha, você acha que se quisesse, eu não poderia orar agora e meu Pai me enviaria legiões de anjos para me proteger? O que Jesus quis dizer com isso? Irmãos, o que Jesus quis dizer é que se Ele quisesse, Ele não seria humilhado, Ele não seria crucificado, Ele não seria morto, Ele não seria sepultado. Se Ele assim o quisesse, nada disso aconteceria. Mas por que tudo isso aconteceu? Aí no Evangelho de João, Jesus diz: sou eu que estou dando a minha vida, eu quero dar para depois tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida por vós, pois na minha morte vós tereis vida. Irmãos, foi dessa forma que Jesus resolveu nos salvar. Foi dessa forma que Ele resolveu cumprir o plano de redenção por nós, o plano de salvação, para que nós, os seus eleitos, pudéssemos ser salvos. E a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, Ele entrou em Jerusalém, Ele foi até o templo, olhou tudo em volta e depois voltou para Betânia com seus discípulos. Naquele momento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entra de maneira triunfal em Jerusalém, porém de uma maneira diferente de todos os reis e de todos os governantes. Jesus entra humildemente, sentado em um jumentinho, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, como diz as Escrituras. Observe a diferença. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, humildemente adentra na cidade de Jerusalém, e ao invés de um belo cavalo branco, Ele entra montado em um jumentinho de primeira viagem. Ao invés de um grande exército fortemente armado, Ele tinha apenas os seus discípulos e o povo humilde, clamando, exclamando com alegria e exaltando a Deus e dizendo: Hosanas, Hosanas, bendito que vem em
nome do Senhor. Aquele povo viu em Jesus esperança. Aquele povo viu em Jesus o rei prometido, aquele que havia sido descrito e profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Jesus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, humildemente entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Jesus, ao invés de palavras de ordem, de palavras fortes e exaltadas, ele entra em Jerusalém com apenas vozes humildes que gritavam hosanas, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Esse Jesus, humilde, humilhado, porque ele mesmo quis se humilhar, como diz Filipenses capítulo 2, sem espadas, sem escudos, sem armas de guerra, sem nada que lembrasse um rei ou um governante humano. Mas naquele momento ele entra em Jerusalém humildemente, mas de maneira triunfante, como sendo o grande rei, o grande príncipe da paz. E essa entrada de Jesus, irmãos, ela foi muito importante. Ela não foi importante somente porque os evangelistas, todos eles, narraram essa história. Ela não é importante só porque Mateus, Marcos, Lucas e João narram a mesma história. Mas ela é importante porque, como os próprios evangelistas disseram, essa entrada triunfal de Jesus, ela estava cumprindo as Escrituras. Ela estava cumprindo a palavra de Deus do Antigo Testamento. Aquilo que Deus havia prometido pela boca dos profetas, conforme o próprio evangelista João, ele diz de maneira bem clara, em João capítulo 12, versos 14 a 15, quando ele diz: e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, assentado sobre um filho de uma jumenta. Essa profecia está descrita em Zacarias, capítulo 9, verso 9. O profeta Zacarias profetizou que Jesus um dia haveria de entrar em Jerusalém, humildemente sentado em um jumentinho. Jesus, ele entra pobre. Jesus, ele entra naquela cidade de maneira humilde, montado no jumentinho, e nada ele fez naquele dia em Jerusalém. Apenas olhou em redor, como quem estivesse gravando na sua mente alguma cena ou alguma paisagem. Ele estava ali como que em um lamento silencioso, olhando a cidade onde ele haveria de entregar a sua vida. Jesus Cristo, como Deus onisciente, ele sabia que uma semana depois, aquele mesmo povo que gritava hosanas pelo caminho, iria gritar: crucifica-o, crucifica-o. Por que isso aconteceu? Porque o povo mudou de opinião tão rápido? Por que há uma semana atrás o povo colocava suas vestes pelo caminho, colocavam ramos pelo caminho, saudavam a Jesus como o grande rei, e de repente, 8 dias depois, estariam crucificando a Jesus, estariam gritando: crucificam, crucificam. Meus irmãos, a razão pela qual isso aconteceu é porque o povo não entendia quem de fato era Cristo. O povo naquela época esperava um Messias que iria governar o mundo,
Eles esperavam um Messias, um Cristo, que iria fazer guerra contra o Império Romano, que iria prevalecer contra os seus agressores, os seus algozes. Eles esperavam que Jesus fosse um comandante, um grande general, que fosse então vencer o Império Romano e colocar Israel como sendo a maior nação daquela época. Por isso eles receberam a Jesus com tanta alegria. Por isso eles gritaram hosanas, porque eles imaginavam o seguinte: olha, até hoje nós fomos escravos do Império Romano, mas a partir de hoje, eis aí o nosso rei, cumprindo a Escritura, cumprindo o que o profeta Zacarias disse. Ele está entrando em Jerusalém montado num jumentinho. É ele o nosso grande líder, é ele que vai nos livrar das mãos do Império Romano. Só que eles não perceberam, eles não entenderam o que Jesus havia dito por diversas vezes. Jesus diversas vezes disse: olha, o meu reino, ele não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Eu vim para vós anunciando o reino de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus iniciou a pregação no seu ministério, ele iniciou justamente anunciando isso, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Mas o povo não entendeu. Muitos até dos seus discípulos não entendiam isso, e é porque Jesus repetia isso várias vezes. E a Bíblia diz, os evangelhos dizem, que eles não conseguiam entender. Eles não entendiam por que Jesus tinha que morrer. Eles não entendiam por que Jesus tinha que padecer, por que Jesus iria ser sepultado. Eles nem acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles estavam com seus olhos voltados para o aqui e agora. E Jesus estava falando não do aqui e agora, não das coisas materiais, não da vida terrena. Jesus estava apresentando-lhes a vida espiritual. Jesus estava falando das coisas dos céus. Jesus estava falando daquilo que Deus havia feito para o homem, para a humanidade perdida e condenada. Eles não entendiam que a missão de Jesus não era salvar a nação de Israel do Império Romano, mas era salvar a humanidade da condenação eterna. E então, penso eu, Jesus ali naquela cidade, vendo aquele povo alegre, gritando hosanas e hosanas, e Jesus, sem dizer uma palavra, entra na cidade, rodeia aquela cidade e sai, sem dizer nada. Acredito que ele estava imaginando: meu Deus, esse povo estão pensando muito errado ao meu respeito. Eles não entenderam ainda. Jesus percebeu de maneira bem clara que, embora o povo estivesse gritando hosanas, dos lábios para fora, não haviam entendido a verdadeira mensagem, e em seus corações iriam desprezá-lo. 8 dias depois, uma semana depois, o mesmo povo que gritou hosana estaria gritando: crucifica, crucifica. Porque eles não entenderam a mensagem e eles se decepcionaram com Jesus. Eles não viram, como se Jesus não tivesse cumprido as expectativas deles. Repito, eles esperavam um governo material, um governo aqui, agora. E quando eles viram que Jesus não estava disposto a guerrear contra o Império Romano, a ser rei aqui nesse mundo, quando Jesus começou a dizer que não, o seu reino não era desse mundo, mas sim o reino de Deus, as pessoas se decepcionaram. Jesus não cumpriu as expectativas.
E eles então o negaram, eles então o desprezaram, e apenas alguns dias depois estavam crucificando aquele a quem eles tanto gritaram, chamando de rei. E Jesus, talvez prevendo tudo isso, porque Ele é Deus e é onisciente, Ele sabe todas as coisas, tudo isso já estava decretado no seu plano redentor. Jesus olha para aquele povo e Ele tem quase que como se fosse um misto de sentimento de alegria, porém também de tristeza, porque Jesus sabia que aquele povo iria desprezar. Tanto é que apenas alguns capítulos depois, em Mateus capítulo 23, versos 37 a 39, Jesus demonstra o seu sentimento de tristeza com o povo que não havia entendido a mensagem. E Ele então diz para aquele povo, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Veja que Jesus utiliza aqui a mesma frase que foi usada na sua entrada triunfal, capítulos antes, no capítulo 21. Jesus constata aqui que de fato aquele povo não havia entendido a missão dele aqui na terra. A missão não era um reino material, não era um reino terreno, não era salvá-los da escravidão de Roma, mas salvá-los da escravidão do pecado. Jesus não estava preocupado apenas com a vida aqui e agora, com a vida material, que é passageira, que é transitória, que logo passa. Jesus estava preocupado em dar-lhes uma verdadeira vida, uma vida que dura por toda a eternidade. Eles esqueceram das palavras de Jesus, quando Jesus diz: olha, não juntem tesouro aqui, juntai tesouros nos céus, porque aqui a traça corrói, a ferrugem estraga, o ladrão rouba. Juntai tesouros nos céus, onde nem a traça corrói, onde nem o ferrugem estraga, e onde nenhum ladrão irá roubar. Eles esqueceram dos ensinamentos de Jesus, que apontavam para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, em detrimento das materiais. Eles esqueceram quando Jesus os ensinava no Monte das Oliveiras, quando Jesus os ensinava nas reuniões públicas, onde Ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É o reino de Deus que vocês têm que buscar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles esqueceram de toda a mensagem. Os próprios discípulos, tão apegados às coisas deste mundo, demoraram para entender o real sentido da mensagem. Tanto é que Jesus, no Getsêmani, no jardim, quando ele estava ali prestes a ser preso, e ele leva então os seus discípulos para orar juntamente com ele, e ele chega para Pedro e diz: Pedro, por diversas vezes ele chega lá, os discípulos estão dormindo, e ele diz: vocês não conseguem vigiar nem por um instante comigo? Está chegando a hora, e vocês não conseguem vigiar comigo. E ele então chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo, para te peneirar, e eu orei por ti. Eu fiz a minha oração por ti, eu intercedi por ti. Pedro, quando te converteres, ajuda os teus irmãos,
Ajuda os teus irmãos. E todo mundo sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro, de maneira fragorosa, quando Jesus estava ali sendo escarnecido, maltratado, vilipendiado, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E após esse episódio, conforme Jesus havia predito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou, o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Eu não sei como foi aquele olhar, mas eu sei que aquele olhar mexeu muito com Pedro. Pois a Bíblia diz que Pedro saiu dali chorando amargamente. E foi ali naquele momento que ele verdadeiramente se converteu. E ao se converter, ele com certeza lembrou das palavras de Jesus. Pedro, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Você percebe, irmão? A entrada triunfal de Jesus havia gerado grandes expectativas, havia gerado um grande entusiasmo naquelas pessoas, mas a expectativa não era a realidade espiritual que Deus queria que eles entendessem. O entusiasmo não era para algo verdadeiro que estava acontecendo no âmbito espiritual e que Deus queria que eles compreendessem. Por isso Jesus se entristeceu. Por isso Jesus não disse uma palavra, porque eles haviam entendido errado. E sabe, irmãos, quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós geramos expectativas em Jesus? Nós criamos expectativas, criamos entusiasmos dentro de nós, e quando nós nos vemos decepcionados, porque Jesus não faz aquilo que queremos, nós então o abandonamos. Nós então fazemos como o povo de Jerusalém, que há alguns dias atrás estavam gritando Hosanas, Hosanas, e de repente apenas alguns dias depois, decepcionados porque a sua expectativa não foi satisfeita, eles então estavam crucificando a Jesus e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quantas vezes temos nós crucificado a Jesus? Quantas vezes nós também o temos negado porque não tivemos os nossos desejos satisfeitos, as nossas expectativas não foram satisfeitas, e então nós deixamos de glorificar o Rei, deixamos de glorificar o Rei, o Filho de Davi, deixamos de gritar Hosanas, Hosanas nas maiores alturas. Para nós ele já não é mais bendito o que vem em nome do Senhor, porque estamos decepcionados, porque a nossa vontade não foi satisfeita. Querido, não é a sua vontade. A razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui, não é a minha vontade nem a sua, mas sim a vontade dele. É a vontade dele que tem que ser satisfeita. Ele fará tudo que lhe aprouver. E eu, qual é o meu fim? Qual é a minha finalidade? O fim principal do homem é glorificar a ele, é exaltar a ele, é dizer: Senhor, tu és rei sobre a minha vida. Eu doente ou em saúde, tu és rei, exaltado nas alturas. Na minha vida ou na minha morte, tu és rei, exaltado nas alturas. Os meus desejos e anseios, sonhos, sendo satisfeitos ou não, tu és rei, exaltado nas alturas. Aconteça o que acontecer, tu és rei, exaltado nas alturas.
haja o que houver, seja em qual for a circunstância, na adversidade, na tribulação, na tempestade, na bonança, Senhor, Tu és Rei, exaltado nas alturas. Que Jesus possa a cada dia, de maneira triunfal, entrar em nossas vidas e reinar eternamente. Que Ele possa ser o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor, o centro da nossa honra. Haja o que houver, custe o que custar, exalte a Cristo, louve a Cristo, adore a Cristo, pois Ele é Rei. Como disse Paulo em Romanos, se com Ele nós vivemos, ou se com Ele morremos, com Ele também viveremos. A nossa vida está em Deus e a nossa morte é para glorificar a Deus. Seja em qual for a circunstância, não importa o que aconteça, Jesus sempre será o meu Rei, sempre será o meu Senhor, Ele sempre será o meu Salvador. Que nós possamos ser fiéis, servindo a Ele, amando a Ele e entregando tudo aos seus cuidados, na certeza de que Ele conhece e Ele comanda todas as coisas, na certeza de que nada lhe é oculto, pois Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Rei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que nessa semana você possa entender a razão pela qual Jesus veio, a razão pela qual Ele deu a sua vida, a razão pela qual Ele morreu, sacrificou a sua vida, foi sepultado, a razão pela qual Ele ressuscitou e por que Ele subiu aos céus. Tudo isso Ele fez para nos garantir vida eterna, para garantir que Ele sempre será o nosso eterno Rei e Senhor das nossas vidas. Já não sou mais eu quem vivo, Jesus Cristo a partir de hoje é que vive em mim. Eu não vivo para agradar a mim mesmo, mas eu vivo para agradar a Ele. Não é a minha vontade que está em jogo, é a vontade dEle. Não sou eu o centro das atenções, não sou eu o centro do mundo ou da minha vida. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Hosanas, hosanas, bendito seja o Rei Jesus, que reina e governa na minha vida e na tua vida. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Que essa mensagem possa tocar fundo em nossos corações. Que possamos não somente entender a razão pela qual Jesus é Rei, mas que possamos adorá-lo como o verdadeiro Rei que Ele é, governante sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós entendemos, ó Deus, a razão pela qual o Senhor entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Foi para cumprir a Tua palavra, foi para cumprir as Sagradas Escrituras. O Senhor estava fazendo tudo o que o Pai havia pedido, para que assim nós pudéssemos ser salvos, para que assim a justiça de Deus pudesse ser satisfeita e o Teu sacrifício pudesse valer por nós. Ó Deus bendito, foi para nos salvar que Tu morrestes, foi para nos salvar que Tu foste sepultado, foi para nos salvar que Tu ressuscitastes, foi para nos salvar que subistes aos céus
e de lá intercede por nós, e enviastes o teu Santo Espírito para habitar conosco. Senhor, nos mínimos detalhes, até mesmo em uma entrada em Jerusalém, montado num jumento, o Senhor cumpriu as Escrituras. Tudo isso por nós, tudo para a nossa salvação. Que o Senhor possa ser Rei eternamente em nossas vidas. Que não seja mais a minha vontade, mas sim a tua. Que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Que não seja a minha vida, mas que seja a vida do Senhor em mim. Na tua vida eu vivo, na tua morte eu encontro vida eterna. Ó Deus bendito, muito obrigado. E eu louvo o teu nome pelas verdades que antes eram ocultas, mas que agora o Senhor revelaste a todos os teus pequeninos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor e pela tua graça e misericórdia para conosco. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos assim ao fim de mais um culto para a honra e glória do Senhor. Louvamos a Deus, anunciamos a sua palavra e colocamos diante dele as nossas orações. Vamos agora pedir as bênçãos dos céus para mais uma semana abençoada, debaixo da graça do nosso Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós. Amém? Irmãos, vamos agora cantar. Nós tínhamos alguns irmãos essa semana aniversariando, graças a Deus. Nós vamos cantar felicidades para esses irmãos, né? O Vitor está aniversariando hoje, né? Vamos cantar felicidades para o irmão Vitor. Vamos cantar felicidades também. Agora eu esqueci, irmão, quem era outra pessoa. Tinha outra pessoa. A irmã Elielda estava aniversariando. E a irmã Mazé também aniversariando. E tinha mais alguém. Hã? A irmã Elzilene também aniversariando, graças a Deus, né? Amém, irmãos? Então, vamos lá. Quem são os irmãos? É o irmão Vitor, irmã Elielda, irmã Elzilene e irmã Mazé. Vamos cantar felicidade para esses irmãos, parabenizá-los. Pode ser a distância dele, né? Tá? Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe. Deus abençoe a irmã Elielda, Deus abençoe a irmã Elzilene, Deus abençoe a irmã Mazé. Amém, irmãos? Vamos cantar o canto de confraternização, vamos nos confraternizar no Senhor. Dê a paz do Senhor à distância, né? Levanta a mão aí e diz: a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, tá? Vamos cantar o cântico Eu Preciso de Você. É sem cessar, né? Sem cessar, sem parar e sem vacilar. Vamos cantar. Eu preciso de você, você